Bom, agora nós vamos ver dentro da fisiologia do sistema renal, quais são os processos envolvidos na formação da urina, iniciando a filtração glomerular e seu controle. Essa é a aula 2, onde nós vamos trabalhar extremamente somente esse conceito. Então, lembrando que os rins são órgãos pares localizados na região posterior do abdômen e eles recebem um imenso aporte de sangue pela artéria renal. Essa artéria renal se divide subdivide, na verdade, em diferentes arteríolas que vão chegar a irrigar uma arteríola aferente, um néfron. Tá? Esse néfron é considerado a unidade funcional do rim e o rim tem milhares de néfrons. Tá? Cada um dos néfrons vai formando a urina que vai ser então depositada na pelve renal e segue então para o ureter, do ureter para a bexiga. Toda a urina, todo o sangue que foi filtrado, ele volta pelos capilares peritubulares, vai compor a veia renal e volta para o sangue, volta para o organismo. Tá? Então, nós temos aqui, dá para ver, um corte do rim, onde na região mais externa, a região cortical, e a região mais interna, a região medular. Nós podemos observar, separando as diferentes porções, que nós temos uma porção que é tubular, é composta por células epiteliais, que dão origem ao néfron, e a porção vascular, aqui em vermelho as arteríolas, arteríola aferente, capilares glomerulares, e a porção venular, que são as vênulas em azul. Observe que toda a parte vascular entra pela região mais externa, que é o córtex, é onde vai encontrar a porção do néfron, onde ocorre o processo de filtração. Então, nós temos aqui o capilar glomerular, na verdade, aqui é a cápsula de Bowman, em amarelo, que vai receber o capilar glomerular, que é esse novelado vermelho aqui. Então, isso tudo acontece na região cortical. O processamento da urina, ela vai acontecer na região tubular, que está tanto na porção medula externa como a porção da medula interna. Tá? Esse detalhamento nós vamos ver ao longo das aulas. Mas observem que nós temos aqui dois néfrons, um néfron mais curto e um néfron mais alongado. No próximo slide, nós vamos juntar a parte vascular com a parte tubular e aí nós conseguimos ver aqui um néfron, que é um néfron mais curto, néfron denominado néfron cortical. Ele não tem uma capacidade grande de formar urina concentrada, o seu papel é mais filtrador e compõe cerca de 80% dos néfrons do nosso rim. E o outro néfron, é um néfron chamado de justa medular, é um néfron que deixa a nossa região medular capaz de formar urina concentrada. Então, o nosso rim, ele recebe um sangue com osmolaridade de 300 miliosmóis e depois de filtrado, vai processando essa urina e vai conseguir jogar essa urina para o ambiente externo, uma urina em 1.400 miliosmóis, de 1.200 a 1.400 miliosmóis. Então, uma urina extremamente concentrada. Isso só é possível por conta da medula ser extremamente hipertônica. Tá? Hoje, nós vamos ver detalhadamente o que acontece nessa porção inicial. Então, agora um néfron bastante esquematizado. Nós vamos ver em linhas gerais quais são os mecanismos básicos envolvidos na excreção renal. E nós começamos com o processo de filtração, que é o item 1. Então, o sangue chega pela arteríola aferente, passa pelos capilares glomerulares e uma diferença de pressão faz com que o ultrafiltrado do plasma vá para a cápsula de Bowman. Esse processo é denominado filtração. O que não foi filtrado continua pela arteríola eferente, segue pelos capilares peritubulares e vai voltar para o nosso organismo, no sentido do nosso sistema vascular, pela região venosa. Esse processo de filtração faz com que o ultrafiltrado chegue aqui na cápsula de Bowman e ele vai então, esse ultrafiltrado sendo processado ao longo das diferentes porções do néfron, fazendo com que esse ultrafiltrado se torne urina. Além da filtração, existe o processo de reabsorção,
Então, tudo que é importante volta para o nosso organismo, é ativamente, diretamente ou não, captado pelo vaso, pelas regiões epiteliais, pelas células epiteliais também. Da célula epitelial vai para o vaso e em seguida volta para o organismo. Ou substâncias que não foram totalmente depuradas aqui na região da filtração podem ser ativamente secretadas em diferentes porções do néfron, se livrando então o organismo de substâncias que não interessam. A resultante desses três fenômenos, que é a excreção, ela pode ser considerada como sendo a filtração menos a reabsorção mais a secreção. Até hoje, né, a grande maioria ensina nas escolas que o principal processo é o processo de filtração. De fato, nós filtramos cerca de 180 litros de plasma por dia. Então, nós não temos tudo isso, né? Nós temos cerca de 3 litros de plasma. Isso significa que o nosso plasma é processado, é depurado 60 vezes por dia. Só que, se fosse só a filtração importante, nós perderíamos totalmente o nosso líquido, nós morreríamos desidratados. Então, na verdade, além do processo de filtração, nós temos que considerar que o processo de reabsorção, que é o item 2, é o que sai do néfron aqui e volta para o nosso sangue, que é a reabsorção, também é extremamente importante. Então, se nós filtramos cerca de 180 litros por dia, produzimos cerca de 180 litros de filtrados por dia e eliminamos somente cerca de 1,5 litro de urina, isso significa que reabsorvemos 178,5 litros de ultrafiltrado por dia. Tá? Então, esse processo é extremamente relevante. Okay? Então, esse funcionamento renal é fundamental para manter o equilíbrio eletrolítico do corpo e manter o funcionamento de todas as células, consequentemente. Né? Nós vamos encontrar substâncias com diferentes tipos. Todas as substâncias são filtradas e absorvidas e secretadas? Não. Nós vamos ter substâncias do tipo A, que são substâncias que são simplesmente filtradas e não são nem reabsorvidas e nem secretadas. Isso significa que são substâncias que meu organismo não precisa mais. Então, são as excretas nitrogenadas, são os produtos químicos, são os produtos de medicamentos, né? Que você, de alimentos também, aditivos alimentares, você simplesmente filtra e joga fora, tá? Não precisa mais. Por outro lado, nós vamos encontrar as substâncias do tipo B, que além de ser filtradas, são reabsorvidas. Isso significa que são substâncias importantes para o meu organismo, só que eu tenho em abundância. Por quê? Mesmo que elas são filtradas e reabsorvidas, eu posso perder um tanto delas na urina, tá? Isso significa que são os eletrólitos do extracelular, que são os nossos principais componentes que podem fazer esse processo aqui. Substâncias do tipo C, observem que elas são filtradas e elas não aparecem na urina, porque elas são totalmente reabsorvidas. Então, são substâncias extremamente relevantes para o meu corpo, mas são pequenininhas. Meu organismo filtra, mas tem que reabsorver. Tá? E substâncias do tipo D, que além de ser filtradas, são secretadas. Então, os exemplos de substância C são os aminoácidos e a glicose, que, por mais que sejam filtradas, aparece zero na nossa urina, tá? Em condições ideais. E substâncias do tipo D, que além de ser filtradas, são secretadas, o potássio e os hidrogênio. Porque se eu tiver em excesso no meu corpo, pode causar a morte. Então, eu preciso de mecanismos que façam com que eu me livre desse excesso de potássio e íons de hidrogênio para a urina, tá? E vocês devem ter notado que a ureia está marcada aqui, está riscada. Por quê? Porque ela pode ser substância A, ou seja, filtrada e livremente eliminada, mas em determinadas situações, especificamente situações de desidratação, eu vou precisar que essa ureia volte para o meu sangue.
volte para o meu interstício. Na verdade, isso vocês vão ver mais detalhadamente com o André. Então, eu vou ter reabsorção. Então, a ureia vai passar de ser substância A para substância B, mas isso em situações de desidratação, mas isso é fundamental que vocês saibam, porque um efeito de um dos hormônios vai depender da concentração de ureia no extracelular, no interstício, ok? Muito bem. Aqui, então, é um esquema, de novo, do capilar glomerular, do corpúsculo renal. Tá? Então, observem essa setinha azul aqui, tá vindo o sangue. O sangue passa pelos capilares glomerulares, como eu já disse, e vai ser filtrado. O ultrafiltrado, ele segue aqui com o azul no túbulo proximal, e o que não for filtrado segue pela arteríola eferente, que vai se encontrar lá com a veia renal, ok? Observem que nós temos aqui, para o processo de filtração, uma barreira que é composta de 3 camadas. Dá para ver aqui, pelo esquema, que nós temos uma porção vermelha, que é chamada de endotélio, é o endotélio capilar, é uma camada bastante fenestrada ou bastante cheia de buracos, que não é muito seletiva, tá? Então, ela deixaria passar até substâncias grandes. Por outro lado, nós vamos ter uma membrana basal, que é como se fosse uma cola, como se fosse um cimento, que vai juntar, então, a porção vascular com a porção epitelial, tá? E a porção epitelial aqui em amarelo, que está na face voltada do espaço de Bowman, que eu vou encontrar, então, podócitos aqui, que tem 2 funções, pelo menos. Uma primeira função é aumentar a área de superfície, do cuidado com esse processo de filtração, e fagocitar possíveis moléculas que sejam eliminadas aqui e o nosso organismo não pode perder, tá bom? Então, aqui é o corpúsculo renal, é o primeiro contato ali do néfron. Quando nós estamos falando de filtração, né? Filtração do nosso sangue vai determinar a quantidade de líquido que vai ser eliminado por minuto. Então, quando eu estou produzindo urina, existe uma produção constante, eu só não vou eliminar porque ele vai ficar reservado ali na bexiga, mas a hora que eu estou produzindo e está chegando ali no meu ureter, indo para a bexiga, eu tenho uma intensidade constante de filtração. Nós temos que produzimos cerca de 125 ml por minuto de filtrado. Tá? Essa intensidade de filtração glomerular, observem, ela está diretamente relacionada com a quantidade de sangue que chega no rim. Então, eu tenho um fluxo urinário, um fluxo renal de sangue de cerca de 1.250 ml por minuto. E eu filtro 10% disso, ou seja, eu consigo produzir 125 ml por minuto pelos 2 rins, ok? E observem aqui que, independente da faixa de pressão arterial sistêmica, se está em 90 milímetros de mercúrio ou em 200, a minha intensidade de filtração se mantém constante. Por quê? Isso significa que eu tenho uma faixa de autorregulação aqui, que mantém o fluxo sanguíneo renal constante, independente da pressão estar perto de 200 ou perto de 90, tá? Então, esse mecanismo que faz a autorregulação, ele está diretamente relacionado com o calibre dos vasos da arteríola aferente e eferente, tá? A permeabilidade da membrana, em condições ideais, ela não é alterada. Ela vai ser alterada se eu estou com processo inflamatório, que não é o caso aqui. O caso aqui é manter a taxa de filtração e essa filtração está diretamente relacionada com o calibre dos vasos, no calibre especificamente da arteríola aferente e da eferente. Nós já vamos entrar em detalhes aqui. Mas observem que essa faixa de autorregulação, ela tem um limite. Então, abaixo de 90 milímetros de mercúrio de pressão arterial, eu estou com pressão baixa? Sim, muito baixa.
Então, significa que eu não posso ficar filtrando meu sangue, eu não posso ficar produzindo urina numa situação dessa. Então, se eu estou com uma pressão extremamente baixa, no caso de uma hemorragia ou de um choque hipovolêmico, ou mesmo de uma hipotensão generalizada por conta de um choque anafilático, eu vou ter uma contração da artéria renal como um todo. Se eu contraio a artéria renal, o sangue não chega no rim, tá? Então, isso impede que o processo de filtração aconteça. Então, se eu estou com pressão baixa, eu não posso produzir urina, eu paro de produzir e eu contraio os vasos, a artéria renal. Por outro lado, se eu estou com uma pressão muito alta, acima de 200 milímetros de Hg, o que eu vou ter aqui? Eu vou liberar a chegada de líquido no meu rim para me livrar desse excesso de líquido e voltar à pressão arterial. Então, existe uma autorregulação renal que mantém o fluxo sanguíneo renal constante para que a intensidade de filtração seja mantida constante, tá? E isso é autorregulação local e nós vamos ver como é bonito. Então, o primeiro fenômeno é chamado de reflexo miogênico. O que é miogênico? De origem muscular. Né? Então, está relacionado com o vaso. Então, se eu tenho aqui uma distensão na parede vascular aferente, estica, né? Esticou, porque chegou uma quantidade de líquido muito grande. Esse fenômeno de estiramento faz com que ocorra a abertura mecânica dos canais de cálcio das células musculares. Abrindo o canal de cálcio dentro das células musculares, ativa a contração, fazendo com que ocorra a vasoconstrição. Essa vasoconstrição, observem que ela dificulta a chegada de líquido no capilar glomerular, que está aqui, e retém o líquido para porções anteriores. Tá? Então, não é para sobrecarregar meu fenômeno de infiltração aqui, certo? Esse fenômeno é considerado um mecanismo de defesa para evitar lesão renal por hipertensão glomerular. Porque se o fluxo começa a ficar muito grande, você começa a ter lesão nessa membrana de filtração. Okay? Só que esse fenômeno miogênico ele se acomoda, mas numa pessoa saudável ele está sempre ativo. Um outro fenômeno é chamado, olha aqui agora numa outra forma, um esquema. Então aqui nós temos a arteríola aferente e a arteríola eferente, capilares glomerulares, e aqui mais em detalhamento, o túbulo distal que passa entre a arteríola aferente e eferente. E observem que ao redor da arteríola aferente, nós encontramos aqui células justaglomerulares e uma ativação nervosa simpática. Tá? Então, nós temos aqui a cápsula de Bowman, que agora está bege, né? Não está mais amarela. O sangue está vindo dessa região, vai vir com uma pressão que vai fazer com que ocorra filtração, ultrafiltrado está vindo aqui, segue para o túbulo proximal e a hora que dá a volta, vem aqui o túbulo distal, a urina está passando aqui dentro, tá? E aqui eu vou encontrar células da mácula densa que estão fechando esse sistema aqui e fazem um conjunto de células, tá? O complexo justaglomerular, que são as células mesangiais, células glomerulares e a mácula densa. Olhem que interessante. A mácula densa, que está aqui, ela é sensível ao fluxo urinário que está passando aqui. Então, se está filtrando muito e está chegando um fluxo urinário muito aumentado aqui, as células da mácula densa são sensores que vão sinalizar para as células justaglomerulares para que elas liberem substâncias vasoconstritoras ou vasodilatadoras ou vasoconstritoras com ação em locais distintos. Esse sistema aqui vai fazer um controle preciso do processo de filtração.
tá? Então, é esse complexo aqui que vai sinalizar. Então, observem que se eu estou com aumento na taxa de filtração, esse aumento na taxa de filtração vai ser identificado pelas células da mácula densa que estão lá no túbulo distal. E o túbulo distal, célula da mácula densa, vai ativar as células justaglomerulares, que são aquelas células azuis, que vão liberar um vasoconstritor, que é a adenosina, que vai atuar na arteríola aferente, contraindo a arteríola aferente. Então, se o sangue está chegando para cá e eu faço uma vasoconstrição nessa região, eu vou diminuir a quantidade de sangue que chega aqui, diminui a pressão hidrostática aqui, diminui a filtração, volta a filtração ao normal, ok? Normalmente, ao mesmo tempo que eu faço vasoconstrição na aferente, ocorre um relaxamento na eferente, facilitando o processo de estabilização da filtração, filtração glomerular, voltando ao normal. Alguns autores identificam que essas células da mácula densa são sensores osmóticos também. Eles não são só sensíveis ao fluxo urinário, mas são sensíveis à quantidade de sódio que chega ali. Então, se eu tiver um aumento no fluxo tubular e um aumento na quantidade de sódio que está chegando na mácula densa, isso vai desencadear uma contração na aferente, na chegada, diminuindo a filtração. Se está com muito sódio chegando ali, significa que meu organismo não pode perder água, ele precisa manter a água no corpo. Então, mácula densa, justaglomerular, adenosina que vai atuar no vaso. Por outro lado, se eu tenho o fenômeno inverso, que é a diminuição na filtração, eu vou ter uma diminuição no fluxo tubular de água e sódio. Esse sensor vai detectar essa queda. Isso vai fazer a liberação de renina, que vai cair na circulação, vai desencadear o fenômeno de liberação de angiotensina 2, que vai fazer uma vasoconstrição agora na saída, na eferente. Então, se eu dificulto a saída, ocorre um represamento de sangue ou de líquido aqui nos capilares glomerulares. Isso aumenta a pressão hidrostática, melhora o processo de filtração, tá? Ao mesmo tempo, produz substância. Então, contraiu na saída, relaxa a chegada. O relaxamento da chegada é a produção de substâncias relaxantes, como prostaciclina e óxido nítrico, que vão relaxar a arteríola aferente. Tá? Aqui é um esquema que eu vou colocar o vídeo para vocês assistirem, tá? Em link separado, mas ele mostra claramente o processo de filtração. Vocês clicam na mácula densa, clicam na célula justaglomerular, ele vai produzir o fenômeno da contração e do relaxamento e a produção de angiotensina 2, no caso aqui, que é a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que nós já conhecemos na aula passada, que ele vai desencadear um fenômeno no rim de melhorar a perfusão renal, só que, ao mesmo tempo, ele retém só de água. Então, por mais que eu desencadeie um aumento na liberação aumento da perfusão na produção de urina, para que eu consiga eliminar excretas nitrogenadas, eu consigo recuperar só de água. Tá? Então, aqui, no caso, eu tenho uma queda de pressão arterial. A queda de pressão arterial gera uma diminuição na pressão hidrostática. Isso faz com que a taxa de filtração glomerular diminua. Isso faz com que diminua a mácula densa, a quantidade de pressão ali, e diminui a quantidade de cloreto de sódio ali. Isso aumenta a reabsorção sódio no proximal. Isso faz com que a mácula densa estimule a liberação de renina, que vai desencadear a formação de angiotensina 2, que vai aumentar a resistência na arteríola eferente. Tá? Ao mesmo tempo que isso vai desencadear a inibição da queda da pressão hidrostática. Ao mesmo tempo, ocorre diminuição na resistência arteriolar aferente, que é a produção de substâncias relaxantes, que vai então inibir a queda.
A inibição da queda melhora a pressão hidrostática, melhora o processo de perfusão. E como eu disse para vocês, não faz sentido o organismo, se eu estou com uma queda de pressão arterial, por que eu vou ficar aumentando a produção da urina? Na verdade, eu vou aumentar a produção e a eliminação discretas, porque a quantidade do sódio e da água vão ser reabsorvidos pela ajuda com outros hormônios. Então, aqui, eu vou manter a pressão de filtração, eu vou manter a pressão de perfusão e voltando ao normal, só que eu reabsorvo água, que é o ADH, vai reabsorver uma quantidade imensa de água, e aumento a reabsorção de sódio pela ação da aldosterona, tá? Nas porções finais do néfron, que o André vai detalhar mais para vocês, tá? Aqui, só para vocês conhecerem, são células principais que têm receptores tanto para a aldosterona quanto para a ADH, que é a vasopressina, que é o ADH, que é o hormônio antidiurético. Que vai, então, ativar o aumento, a ligação com seu receptor, que vai ter a troca de sódio com potássio, aumentando a eliminação de sódio, tá? A reabsorção de sódio, o sódio vem aqui das células principais, e a secreção de potássio. Ao mesmo tempo, o ADH vai inserir poros de água na membrana, aumentando a reabsorção de água, voltando o sódio para os capilares periculares, tá? Esse aqui é um outro esquema que nós vamos mandar para vocês. Aqui são as moléculas de água e o processo de tornar a membrana permeável à água quando eu tenho o ADH. O ADH é um hormônio produzido lá pelos corpos de neurônios que ficam na região do hipotálamo, tá? Hipófise, hipotálamo, lobo posterior da pituitária, o hipotálamo aqui em cima, hipófise aqui embaixo, aqui a anterior e aqui a posterior ou neurohipófise. Tem corpos de neurônios que começam aqui na região do hipotálamo e terminam no lobo posterior da pituitária ou da hipófise. Aqui nós vamos encontrar, então, a produção de ADH e de ocitocina ao mesmo tempo, que dependendo do estímulo vai aumentar. Então, aqui existe a produção desse hormônio, que é a vasopressina ou ADH, que vai sendo armazenado no neurônio e fica ali esperando a hora do estímulo para ser liberado. Nós produzimos quantidades alteradas de ADH ao longo do dia, que vai aumentando dependendo da minha situação de desidratação, e tudo que me leva a sede significa que meu ADH está alto, tá? E se eu estou com sede, o ADH está alto, minha urina fica escura. A hora que eu bebo água, minha urina pode ficar mais clara e eu consigo diminuir a quantidade de ADH no meu corpo, tá? Então, o ADH, ele age lá no rim em receptores V2, que via proteína G, vai ativar a adenilato ciclase, aumentando a quantidade de AMP cíclico, que faz com que a dideína desencadeie a migração dessas vesículas para a membrana voltada para o lumen tubular. Essas vesículas têm proteínas que se chamam aquaporinas, e essas aquaporinas transformam a membrana que não estava permeável à água em uma membrana permeável à água, tá? Então, aqui é o mecanismo de ação do hormônio antidiurético. E olhem que interessante. Num néfron normal, que é o nosso néfron ao longo do dia, que pode alterar mais ou menos, dependendo, aí vocês vão me dizer na aula prática qual que é o exemplo 1, qual que é o exemplo 2. Olha aqui o néfron, né? Aqui é onde ocorre a filtração. Aqui na presença do ADH, observem que a reabsorção de água acontece na região proximal, na alça descendente e nas porções finais do néfron. Olha aqui.
E aqui, como eu disse para vocês, a ureia sendo absorvida quando necessário. Quando eu inibo a produção de ADH ou eu estou com alguma doença que eu não tenho a produção desse hormônio, que se chama diabetes insípida, eu vou então bloquear a ação do ADH, o ADH não vai agir na sua porção final e eu não tenho reabsorção de água aqui na região final. Então, significa que a reabsorção de água no túbulo proximal e na alça descendente de Henle é independente de ADH. O ADH só age nas porções finais, ok? Era isso que eu tinha para apresentar hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, depois vocês entrem em contato e a gente faz o plantão de dúvidas. Obrigada.